Olá, seja bem-vindo ao Diálogos, o programa da TV Unesp que discute pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Essa edição é especial, com a presença de pesquisadores participantes do segundo Simpósio Internacional de Televisão Digital, o SINTVD, realizado no campus da Unesp de Bauru. E o tema da nossa prosa agora é a inclusão digital. Aqui em nosso estúdio recebemos a professora Regina Beluso, do Programa de Pós-Graduação em TV Digital da Unesp, e também o professor Emi Suaden, diretor do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, professor da Universidade de Brasília também. Bom, primeiro, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Queria começar a nossa discussão. Termos como inclusão digital, inclusão social são muito comuns no mundo da academia, mas para a sociedade em geral não é. Queria que a gente pontuasse o que significa esses termos. O professor Emi poderia começar. Muito bem. A questão da inclusão está relacionada muitas vezes com a pobreza, a marginalidade. Quando se detectou na década passada que a gente estava saindo de uma sociedade pós-industrial e ingressando numa sociedade da informação, onde quem gera riqueza é a informação, se viu que um grande problema seria as pessoas que não tiveram acesso à Revolução de Gutenberg, os analfabetos, os iletrados, pessoas das zonas marginalizadas, suburbanos, que não tinham acesso à educação. Então, três fatos, três revoluções, a globalização, a revolução tecnológica e o advento da sociedade da informação trouxeram à proa essa questão da inclusão digital. Hoje é impossível você ser incluído socialmente sem ser incluído digitalmente, porque tudo funciona na base e por isso que os países se prepararam para essas revoluções. Para você ter uma ideia, os países que souberam implantar a revolução tecnológica deram um salto na questão do desenvolvimento. E hoje o que você vê é que nessa região da América Latina e do Caribe tem muita gente excluída digitalmente e socialmente. Uma vez digitalizado esse mundo, esse cenário tecnológico, ele ampliou essa exclusão ainda mais? Ampliou ainda mais, porque você tem outros fatores, por exemplo, que você não falava antes, por exemplo, a questão da conexão. Tem lugares na América Latina que não tem luz elétrica, então é impossível. Agora, tudo depende de como o governo interpreta a sociedade da informação. Por exemplo, no Brasil, quando chegou na década de 90, o governo entendeu que a sociedade da informação seria a informatização da sociedade e começou a distribuir computadores para as escolas. Não é isso que faz a inclusão digital. A inclusão digital depende de uma série de fatores, uma mudança assim grande do sistema educacional. Outra mudança grande exige um novo tipo de biblioteca, um novo tipo de suporte à informação e principalmente da difusão da informação. Porque se calcula que hoje, da população brasileira, somente 27% é que pode dizer que está incluída nessa sociedade da informação, né? Que você tem esses valores, principalmente a questão do impresso para o digital. Então, realmente, você tem ilhas de desenvolvimento, como são as universidades, tal e coisa, mas você tem lugar que a pessoa não sabe nenhum tipo de informação que necessita. Aí são pessoas que são manipuladas e desinformadas. O que é a opinião pública, muitas vezes, é a manipulação. E as pessoas aceitam qualquer tipo de informação. Professora Regina, concorda também que o acesso à tecnologia não é o suficiente? Totalmente. Eu penso que a tecnologia disponibilizada, ela tem grande importância, porque nós certamente não vamos conseguir nenhum outro avanço sem que isso tenha, por exemplo, depende até das políticas públicas, como disse o professor, e até mesmo de termos uma banda larga, né, um programa de banda larga que está aí se evidenciando. Mas existe o outro lado que, no nosso entender, é o lado mais humano da questão, né? Então, as pessoas que às vezes não estão só marginalizadas, porque, vamos dizer assim, moram em lugares que não têm até a luz elétrica, mas nós temos pessoas marginalizadas até dentro da própria sociedade avançada, né? Nós sabemos que muitos idosos, por exemplo, eles eles temem até
chegar, né, perto do computador, enquanto que outros estão interessados em fazer alguma coisa. Mas este alguma coisa é que deve nos preocupar, porque esta inclusão digital, ela perpassa também por uma situação de desenvolvimento humano, de construção de conhecimento, do uso inteligente da tecnologia. E para isso, nós temos que ter uma preparação, nós temos que ter uma formação e precisamos de pessoas também que estejam preparadas para fazer essa formação acontecer. Então tem que trabalhar na formação até dos próprios professores. Até dos próprios professores, não é? E isso nós estamos vendo acontecer em algumas situações, né? Com programas que vêm sendo desenvolvidos, aí, até mesmo pelas universidades, né? A Unesp é um exemplo disso. Agora mesmo a Faculdade de Ciências está fazendo um programa de pró-letramento. E os professores, né, estão, vamos dizer, atentos a uma questão que é fundamental para a inclusão, não só digital, mas a social, né, que é não apenas as pessoas serem alfabetizadas, mas serem também letradas. O que significa isso do ponto de vista, né, de estarmos trabalhando, sim, com todas as tecnologias, desde as mais simples até as mais avançadas, porém, com esse norteador, que é um outro, vamos dizer, paradigma. Nós temos que entender isso. As mudanças têm que ser de visão de mundo e de concretização de realidades que são estruturadas, inclusive, de formas diferentes. Bom, a gente já volta com essa conversa, então. O Diálogos vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta. Hoje o Diálogos recebe a professora Regina Beluso e o professor Emir Suaden. No bloco anterior a gente estava conversando sobre sociedade de informação, esse mundo conectado. Isso mudou um pouco a maneira de a gente acessar informação, consumir informação, ter conhecimento. Professor, você pode explicar um pouquinho o que é essa sociedade da informação? A sociedade da informação, a anterior era a sociedade industrial, tivemos a sociedade agrícola dos bárbaros. O nome representa o que leva à riqueza. Quer dizer, na sociedade industrial era indústria, produto, serviço. Informação hoje é que gera riqueza. Por exemplo, um dos principais indicadores do governo é geração de emprego e renda. Hoje, a pessoa que é alfabetizada em informação, e por informação você tem que entender a digital, a virtual, a impressa, ele realmente não tem problema para conseguir um emprego. Eu digo que a sociedade da informação é como se você tivesse duas margens no rio. Uma, os que estão incluídos nessa sociedade, que são poucas pessoas, e onde as palavras-chave são qualidade de vida, pleno emprego, produção científica, visibilidade internacional. E outra, mais de 70%, onde estão excluídas de todo o processo, né? Onde as palavras-chave são desemprego, a falta de qualidade, falta de oportunidades. Por exemplo, no IBICT, nós criamos um produto específico para o médio e pequeno empresário. Porque o que acontece no Brasil? A falência é muito grande do pequeno e médio empresário. Nós fizemos se chama Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. É tudo na área tecnológica. O pequeno e médio empresário, por exemplo, um padeiro, ele quer fazer um pão mais crocante, ele entra no nosso site. Nós já temos 20 mil soluções tecnológicas. Se já tiver o problema dele, se não, tem 12 instituições de alta tecnologia, Tecpar do Paraná, USP, que nos dão suporte. Então, na medida que você dá informação, o próprio Sebrae fez depoimento que diminuiu a mortalidade. Então, isso ajuda a entender que é a sociedade da informação, né? Você vai para a falência porque você não sabe buscar informação adequada, entendeu? Isso é uma revolução muito grande. Por exemplo, há países, Singapura, por exemplo, que
Eles mudaram o sistema, valorizaram a infraestrutura informacional. Começa por aí, bibliotecas infantis, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, e valorizaram o ensino. Por exemplo, é difícil você ter pessoas desempregadas. Quer dizer, a informação é que leva a um programa de geração de emprego e renda. Então, isso tanto na questão da própria cidadania, das pessoas entender que têm direitos e deveres na sociedade, até na questão da produção científica, porque hoje o Brasil é considerado a 13ª potência em produção científica, porque foram criados mais de 1.500 periódicos eletrônicos científicos e tecnológicos. Então você tem onde dar vazão à sua busca, à sua pesquisa. Então realmente é geração de riqueza. Agora tem que entender que essa sociedade, ela depende também muito do sistema educacional. E isso é uma preocupação do mundo. Por exemplo, a Regina lembrou bem, a Unesco tem um programa que chama Informação para Todos. Então, quando surgem os países africanos, países latinos, você vê a deficiência. E hoje, mesmo em regiões consideradas ricas, como os Estados Unidos, você tem muito problema da exclusão social e da exclusão digital. Então, você precisa de uma política de informação para dar vazão a tudo isso. Professora Regina, como é que fica o profissional da educação e o profissional da comunicação também nesse novo cenário conectado, convergente, tecnológico? Bem, aí você até comentou a respeito de comportamentos, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que a produção científica, vamos dizer, dentro da área de pesquisa em comunicação, até aqui, ela se norteou muito mais por, vamos dizer, o teor quantitativo, olhando muito mais o produtor, né, o emissor, e não a preocupação com o receptor, porque ele era considerado até mesmo um ser passivo. E hoje, com essas facilidades, né, de tecnologias e com a sociedade da informação, todos passamos a ser todos emissores. passamos a ser não só produtores, mas emissores, principalmente, não só receptores, mas produtores, né? E isso requer uma nova atitude, né, frente às questões de aprendizado. Então, nós temos, por exemplo, um norteador, né, muito forte hoje na educação, que é o aprendizado ao longo da vida. Então, as tecnologias disponíveis, elas devem ter esta preocupação, né? Porque nem sempre a escola, vamos dizer, está dotando, né, do desenvolvimento desse comportamento frente à informação. Isso aí é uma coisa importantíssima. Então, nós abrimos, por exemplo, um site de busca como o Google, né, bastante genérico, e colocamos lá a palavra, né, competência e informação. E aí nós vamos ver como pouca coisa ainda, principalmente na língua portuguesa, nós temos. Porém, se nós abrirmos a palavra em inglês, nós vamos ver um mundo de publicações, de trabalhos, de experiências relacionadas com isso. E tem muito a ver com o que o professor Emir acabou de colocar. Como as pessoas estão acessando dentro de um programa de informação para todos. Todos é uma palavra bastante marcante, né, nesse programa. Significa que qualquer um deveria ter a capacidade, né, desenvolvida para trabalhar a busca da informação que ele realmente necessita. Aquela informação que vai diminuir incertezas, criar um conhecimento, agregando valor àquele conhecimento anterior, e aí o mais importante, permitindo que ele faça o quê? A transferência disso, uma transposição para a sua realidade. Então, o exercício da cidadania, ele só se efetiva quando ocorrer essa questão, né? A sociedade da informação, ao mesmo tempo que ela oferece para você inúmeras possibilidades, o cuidado que nós precisamos ter é no sentido de pensar, nem toda informação, por exemplo, tem qualidade. Nem toda fonte ela vamos dizer, fidedigna, né?
E, além disso, não são todas as pessoas que estão com a possibilidade de acessar essas tecnologias que precisam não apenas ser disponibilizadas. Professora, eu vou pedir licença para você. Daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa sobre inclusão digital. Até já! Voltamos com o Diálogos, edição especial sobre o Simpósio Internacional de Televisão Digital. Estão com a gente a professora Regina Beluso e o professor Emir Suarden. A gente conversava no bloco anterior sobre os desafios da educação no país, nesse mundo conectado. Como é que a TV digital pode auxiliar? Bem, eu creio que a TV digital, ela será um recurso a mais, né, no ambiente, vamos dizer, de educação que nós vivemos. Porém, ela é um recurso especial. No nosso entender, ela apresenta outras condições, né? Vamos dizer, condições que estão além até mesmo da imaginação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos. E eu estou falando isso porque fizemos até uma pesquisa com alunos, né, e aqui do programa de TV digital, da Unesp, para descobrir como a sociedade, de uma maneira geral, está vendo e que expectativas teriam em relação a essa TV. E o que apareceu muito mais foi, obviamente, a tecnologia avançada, a imagem mais precisa, né? Mas, vamos dizer, uma tela muito grande, que poderia virar como meio que um cinema dentro de casa. Mas uma coisa me chamou a atenção: a maioria das pessoas pensando na TV digital como um ambiente a mais para aprender. As respostas, até mesmo das crianças, que nós fizemos a pesquisa, foram unânimes nessa direção. Então, eu penso que, em relação ao auxílio, vamos dizer, a um recurso como educação, a TV apresenta, por exemplo, a convergência, né? Eu acho que isso é uma coisa fantástica, porque as linguagens e as interfaces, né, podendo diferentes, vamos dizer, outras tecnologias estarem interagindo entre si em favor desse processo de educação. Outras situações também, vamos dizer assim, a possibilidade de você estar construindo conteúdos, né, interativos. E é óbvio que nós temos, assim, a interatividade em N outras situações, mas a TV digital será um modelo nisso. Eu acredito plenamente nessa situação. E ainda mais que, se nós pensarmos que 97% das nossas casas, né, dos nossos lares brasileiros, já tem um contato com esse tipo de mídia. Não, obviamente, ainda digital, mas a TV analógica. Então, já existe meio que um quê, né, de proximidade em relação a essa tecnologia. E, nesse sentido, eu penso que é um espaço aberto imenso, é uma grande rede, né, que não é apenas essa tela. Ela vai envolver uma série de, vamos dizer, profissionais de diferentes áreas, né, que poderão estar contribuindo com o seu conhecimento, disponibilizando em diferentes linguagens e, ainda mais, a questão da mobilidade. Então, em qualquer lugar que você estiver, você vai poder, no celular, você vai poder, né, no seu computador, no seu notebook, enfim, ter o acesso a esse sistema. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, que, de fato, contribua muito mais com essa área de educação, até porque eu me reporto ao outro bloco, né, quando coloquei as duas questões da cidadania e do aprendizado ao longo da vida, como os dois norteadores dessa sociedade da informação e que precisam se concretizar através desses recursos, né? Desses espaços abertos para o mundo. Professor Emir, você também acredita nas potencialidades da TV digital para a área de educação? Eu concordo inteiramente com a Regina, mas eu queria frisar
que essa revolução tecnológica, ela está pedindo cada vez mais novos modelos. Ela atingiu em cheio os meios de comunicação de massa, né? A TV digital, por exemplo, os serviços de informação. Que tipo de biblioteca o usuário hoje procura? É biblioteca híbrida. Nós tivemos em Brasília uma biblioteca nacional que 80% dos usuários já entra com o laptop. Quer dizer, o que isso significa? Significa que do outro lado da tela, você vai ter um usuário mais crítico, entendeu? Por exemplo, a questão dos meios de comunicação. Em Brasília nós temos jornais, 2 periódicos lá na época de eleição, um diz que fulano é o santo e outro diz que não é. Você precisa de um usuário para receber e digerir esse tipo de informação. Então, esse usuário é cada vez mais crítico, essa é a tendência. Na década de 70, você praticamente não tinha doutores. Hoje o Brasil forma 5 mil doutores, 40 mil mestres. Isso, em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, mostra que você tem um usuário crítico que não depende tanto daquela informação. Ele vai averiguar por conta própria a informação e tomar. E nessa questão, um dos maiores problemas que surge é a questão da ética da informação. Esse é um fator realmente, porque o usuário vai ficar do lado de quem é ético, como sempre prevalece. Então, realmente é uma revolução, estão se procurando novos modelos de serviços informacionais, novos modelos de meios de comunicação. O usuário não vai ser tão dependente, que o Brasil cresceu. Você tem realmente áreas de excelência de ensino aqui em São Paulo, no Brasil, em diversas regiões. Então, ele não se contenta mais com o dia a dia, ele quer ir além. E eu vejo que essa é uma situação que está, vamos dizer assim, de alguma forma, exigindo a formação de profissionais, principalmente na área de comunicação, que tenham a compreensão desse espírito ético, né? E além disso, eu só queria me reportar a uma frase, né, que eu li recentemente do Steve Jobs. Ele disse o seguinte, que a ética é alguma coisa que as pessoas fazem quando elas estão sendo vistas por outras. E que o caráter e a moral são as coisas que elas fazem quando não estão sendo vistas, quando elas não estão com ninguém presente, né? Então, nós estamos dependendo também de pessoas com essa educação em valores. E não é apenas a transmissão de um conteúdo ou a disponibilização da tecnologia em si que vai fazer com que haja, vamos dizer, a condução da educação nesse processo. Então, o que nós precisamos não é só mudar matrizes curriculares, né? Mas nós estamos precisando, sim, de modelos diferenciados, no sentido de se educar, né? Digamos assim, para novos valores e para a sedimentação cada vez mais desses valores naquilo que se faz, naquilo que se produz, naquilo que se divulga, né? E para que essas pessoas, vamos dizer, também tenham esse senso crítico, né, desenvolvido. É o ensinar, né, pelo significado, pelo sentido, e com propriedade na condução do aprendizado para a vida. Muito bem. Bom, queria agradecer a participação da professora Regina e professora Emir que estiveram aqui no nosso programa hoje. O Diálogos Especial Sem TVD está terminando. Continue ligado na nossa programação. Muito obrigado pela companhia e até mais.